Bandeirantes. Conversinha ao pé do ouvido de hoje. O Ângelo, da Ponta da Praia, lá em Santos, ele pergunta se a Arca da Aliança de fato existiu. Você deve ter assistido lá de novo, como é que é? Como é que é o nome daquele filme, não é mesmo? Com Harrison Ford? Os Caçadores da Arca Perdida, né? Você deve ter assistido, então surgiu a pergunta sua. Na cabeça de quem fala de arca hoje em dia, é um baúzinho com umas leis dentro, com um papel onde houve um acordo, né? Mas não é nada disso, Ângelo. Não é nada disso. Arca não é isso. Eu já disse isso aqui centenas e centenas de vezes. É que vocês esquecem, não ligam os pontinhos, talvez você não tenha ouvido, né? Talvez outros tenham ouvido a gente falar aqui, né? A arca não existiu, ela existe, né? E é uma arca voadora. É uma arca voadora, já falei isso aqui várias vezes, do tamanho de um continente americano inteirinho, América do Norte, América do Sul, América Central, talvez até maior, viu? Ela não pode vir nessa dimensão, senão ela tapa o sol e acaba a vida na Terra, tão grande que é, né? Pra você ter uma ideia. E essa chamada arca voadora, do tamanho de um continente inteiro, é responsável por este dia da criação, essa arca grandona, né? E nesse nosso universo, e tem a ver com 144 mil universos paralelos da tradição teosófica. Olha como a coisa muda e a gente volta a falar da mesma coisa todos os dias, porque não tem como falar diferente disso aqui. É que o ser humano tem uma mania de ir desviando, e vai, eu acho isso, eu acho aquilo, né? E há 7 arcas ou agartas dessas. E essas arcas enormes, né? São arcas de Noé, cujo nome, segundo o grande filólogo, o maior filólogo que esse mundo já teve até hoje, e polígrafo, ele escrevia em quase todas as línguas do planeta também, Mário Rossi de Luna, que nasceu na Espanha em 1850, foi professor da Sorbonne, descobriu um cometa que leva o nome dele e vai por aí. Segundo Mário Rossi de Luna, Noé é um nome que provém de uma língua morta, muito antiga, né? E é o mesmo que Melquisedeque, ou o rei do universo. Lá está escrito, na Bíblia está escrito o rei do mundo, mas não é assim não, é rei do universo inteiro, né? O chefe geral do governo oculto do mundo é uma função de um ser, não é nem nome de um ser, né? Hoje em dia o nome se confundiu, é a mesma coisa que você falar, eu vou usar uma Gillette para fazer a barba, virou nome genérico, etc, né? Como, bom, eu vou comprar um Bombril da Gessi. Não, Bombril é da Bombril, né? Mas eu vou comprar uma esponja de aço da Gessi. Você não fala assim, eu vou comprar um Bombril. Por quê? Porque é o mais antigo, né? E a coisa vai virando genérica. Você pensa que não acontece com as outras coisas também? É a mesma coisa. O ser humano é assim. Ele vai desviar completamente do assunto. O que tem de ouvinte que às vezes manda e-mail para cá, dizendo que eu falei uma coisa e eu não falei aquilo, eu falei diferente. Eles não têm culpa, coitados. Como eu também não tenho. Faça uma ideia, a mistura que eu também devo fazer, né? Todo mundo faz. Uma vez um colega meu, amigo meu de Lavras, eu cheguei para apresentar um programa à tarde, ele estava aqui. E ele contou uma história no ar, no programa que eu tinha à tarde, né? Que não é nada daquilo, ele não estava presente. Mas ele parece que de tanto ouvir falar daquilo, ele se considerou presente naquilo. Eu não estou aqui metendo pau nele, não. Ele é uma pessoa extraordinária, tá? Mas ele não estava presente, porque aquele fato foi um fato muito marcante na minha vida naquela época. Eu era adolescente ainda, né? E eu me lembraria, é claro, da presença dele. Me lembrava de outros, mas dele não, né? E assim o ser humano é assim mesmo, né? Quando vê tem alguém contando uma história sua que não tem nada a ver com você, você nunca viu mais gorda aquela pessoa,
Realmente, e assim vai, o tempo vai passando, quem conta um conto aumenta um ponto, né? Você pensa que isso não acontece com livros sagrados e religiões, né? Histórias são contadas pelos índios, né? Cada um vai acrescentando alguma coisinha, um pronome pessoal do caso reto aqui, masculino, outro feminino de lá, uma coisinha de cá e tal, muda uma palavrinha para ficar mais fácil para entender, e quando vê aquela coisa está completamente perdida no espaço e no tempo, como a história da Arca da Aliança está perdida. São pouquíssimas as pessoas que sabem disso que eu estou falando aqui. Pode ter certeza que você é uma pessoa privilegiada, você que está ouvindo eu falar disso aqui. A Arca da Aliança não é um baú, é uma arca voadora enorme, do tamanho de um continente inteiro. O comandante dessa arca, ele chama-se Noé, ou se quiser, Melquisedeque. Noé também não é nome de gente, não, é uma palavra dupla. Noé quer dizer o senhor de No e de É. No, nessa língua morta lá, quer dizer mal, bem. Melque quer dizer mal, Zedeque quer dizer bem, o senhor do bem e do mal, ou aquele que controla a polaridade, aquele que manda e não obedece ninguém. Aquele que envia aqui os Budas, os Cristos, os Maomés, envia tudo aqui para a Terra. Esse é o chefe geral. Agora, ele tem um reinado, um período de reinado. Ele reina por um dia da criação inteirinho, quando a arca que ele comanda, voadora, que tem um laboratório extraordinário com a tecnologia fenomenal, né? Comanda aquela evolução e ele vai realizando as experiências que o Deus único e verdadeiro, aí sim voltamos a esse Deus, o que esse Deus único e verdadeiro quer que eles façam, né? Esse Deus único e verdadeiro aí, ele não se manifesta, não tem jeito, ele não tem perna, ele não tem braço, ele não tem coisa nenhuma, porque ele não pode ser antropoformizado ou ter forma humana. Nós é que temos. A nossa forma está mudando dia a dia. Você acha que um Deus mutante não tem sentido? Nós somos o próprio Deus como manifestação dele, né? Mas para a gente saber exatamente quem ele é, como já não cansei não, que eu vou voltar a falar disso aqui qualquer dia desses ainda, né? A gente só vai saber quem é desse Deus tão falado quando a gente voltar para dentro dele. Essa força criadora extraordinária. Há um jeito de você ver esse dínamo que move os universos, etc., através de uma yoga, que um mestre hindu, que era um representante de Melquisedeque na face da terra, ou portanto uma espécie de um messias, um mestre chamado Patanjali, ele deixou uma yoga, que essa aí é válida. Ela é válida. Os 3 últimos degraus dessa yoga, que a pessoa, para chegar neles, ela demora algumas encarnações, tem que ter uma concentração infernal para poder chegar lá, né? Você tem que colocar isso acima de qualquer coisa na sua vida, senão você não chega lá, né? E outra coisa, se você fizer errado, há uma responsabilidade muito grande, você vai adoecer. Se você alcançar a iluminação antes da hora, você desencarna também, né? Yoga faz mal e mata também, se você não fizer certa. E mesmo a yoga que visa o bem-estar seu, né? Dependendo da forma como você realiza, você está cavando um karma negativo e não sabe. É um negócio muito complicado. É melhor a gente ficar nessas bobaginhas do dia a dia mesmo, viu? Por causa desses perigos enormes pelos quais a pessoa passa e nem sabe que eles existem, né? E muitas vezes, quando sabe também, não adianta nada, né? Então, o chefe geral desse governo oculto do mundo, ou o rei do universo, o rei do mundo, como é chamado, ou Noé, ou Melquisedeque, é o comandante de uma arca, né? São 7 arcas. A 4ª arca comanda esse 4º dia da criação, que está misturado com o 5º, né? A 5ª arca está com um comandante, digamos assim, provisório, por enquanto, né? Apesar que ele já está redimido, porque quem comanda isso aí são os anjões enormes. Eles não precisam ser daquele tamanho, não. Aquilo lá é projeção como se fosse holográfica, né? Devido à tecnologia tremenda que eles têm, né? Mas esses comandantes são os chamados arcanjos da Igreja Católica. São eles: Cassiel, Anael, Saquiel, Rafael.
Samael, Gabriel, Micael, pronto, são os 7, né? Quem comanda agora, já falei isso aqui um monte de vezes, é Rafael. Rafael, portanto, é o Melquisedeque desse momento cósmico, né? Ele vai entregar o cetro deve assumir o cetro em 3005, segundo ensinava o professor Henrique José de Souza, né? Mas a vida aqui na Terra deve continuar por mais um bom tempo ainda, até que realizemos algumas outras coisas. Depois, nós vamos passar para o 5º sistema evolutivo, que é aquele que os espíritas chamam de capela, que explodiu e tal, né? Que vai voltar, né? Mas que não é capela coisa nenhuma também, não tem nada a ver, é o 5º sistema evolutivo, né? E o chefe desse 5º sistema volta a assumir o cargo de comandante geral naquele momento. Aí a 5ª arca entra em ação. Mas não é que as outras arcas, né, fiquem só o pessoal tomando cerveja o tempo inteiro, né? Muita mulher bonita, muito gatinho, assistindo filme pornô, coisa parecida. Não é nada disso. Trabalham como loucos, né? E outra coisa, como eles não se alimentam como a gente, né? São deuses, né? Vamos chamar assim, né? São os próprios deuses do Olimpo, dos gregos, né? Eles trabalham 24 horas por dia, não tem esse negócio de descansar, não. Também não cansam, né? Nessa Agartha, ou Arca, Ângelo, ninguém se cansa, tem sol o dia inteiro, tem luz o dia todo, né? Então tem 24 horas de luz e as pessoas trabalham, portanto, 24 horas. Tem gente que fica doidinho para ir para o paraíso, né? O paraíso terrestre é esse. Se você está disposto a trabalhar para burro, compadre, né? E fica pleiteando o céu, que o céu é esse, não tem outro céu, né? E você tem vontade de ir para Agartha ou para um local na Terra que também se chama Agartha, né? Você consegue chegar lá sim, claro, né? Depois de muitas encarnações lutando contra você mesmo e não rezando, pedindo a Deus para mandar você, porque ele não vai mandar ninguém, ele já criou você, ué. Se você está aqui para ganhar experiência para ele, você vai ficar pedindo para ele tirar você daqui e mandar para outro lugar mais bonito, mais gostoso, onde você não vai fazer nada. Ora, que infantilidade, né? O principal acordo dessa arca é o seguinte: diz que houve um acordo entre o povo da Arca da Aliança, né? Os católicos falam isso, né? E com Deus, né? Ou com Melquisedeque, no caso aí. O principal acordo é o seguinte, ó. O principal do acordo é o seguinte: cada vez que Melquisedeque envia um representante dele na terra, um Messias não é o nome de uma pessoa só, não. É um ser portador de messes, do grego, que quer dizer missão. Você também é um Messias, você que está ouvindo aí, né? Se você estuprou 15 meninas, né? E você matou 450 com as rajadas de metralhadora e bombas, você também é um Messias ainda, o Messias da morte. Que você veio com uma missão, diabo. É a mesma coisa, né? Agora, como é que você vai abrir a cabeça das pessoas para você explicar isso? Se ficam achando que Messias é um ser que vem aqui, você mete a mão na orelha dele e bah! Ele fala assim: ah, bem, bate do outro lado. Você bate do outro lado. E ele morre para nos salvar. Que é isso? É colocar num plano muito inferior um ser de uma altitude impressionante, como um Joshua Ben Pandira ou Jesus, por exemplo. É um ser que nenhum de nós tem condição de saber nada sobre ele. E tem gente que fala com uma propriedade, né? Porque lê uma coisinha aqui, outra ali sobre ele. Ah, sabe tudo sobre ele. Ah, bati um bolão com ele lá na Galileia. Ele tinha um time de futebol lá, então são os atletas de Cristo e tal. Ah, que é isso? Que criancice, né? Vai fazer o quê? O ser humano não tem culpa disso, né? Eu sei que tem gente que está me ouvindo aí falando: mas o Carvalho é um bobo mesmo, é assim do jeito que a gente pensa assim. E ele está achando que é o contrário, né? Ah, mas eu também já pensei como você e mudei de opinião, né? Eu tenho que ter o direito ao livre-arbítrio de pensar que nem eu estou pensando e falar o que eu estou falando. Como você tem o direito de pensar o que você está pensando, seguir o que você bem quiser. Siga a religião que você bem entender, ninguém está influenciando em coisa alguma, né? A gente está querendo só abrir a sua cabeça, né? Uma vez um
Um sobrinho meu, que se dedica à vida religiosa, né? Perguntou para mim assim: tio, mas o que adianta eu saber dessas coisas todas aí? Eu devo deixar o sacerdócio, por exemplo? Eu falei: não. Eu gostaria que você continuasse. Seria para mim um prazer ver o meu querido sobrinho com um sacerdote, né? Por quê? Porque vai ser um sacerdote com a cabeça do tamanho do mundo, para ensinar para todo mundo. E não uma mente fechada, retrógrada, atrasada, atrapalhada, né? Aquele estudo antigo que havia dos sacerdotes católicos, principalmente, poxa, se estudava grego, se estudava latim, né? Se estudava um monte de coisa. Eu tive aula em colégio católico no interior. Você tinha italiano no colegial, você tinha alemão, né? Nos padres alemães, você tinha alemão no colegial, a língua que você quisesse. Eu saí de lá e entrei na USP aqui sem vestibular, sem cursinho de vestibular, né? Por quê? Porque era um curso muito bom, né? Um curso católico, como você tem arquidiocesano aqui, irmãos maristas, etc. Um pessoal tão dedicado, né? Mas o que você tem hoje em dia de gente que não se dedica, não estuda, né? Fica quadrado, cristaliza ali aquela coisa e fica aquilo parado. Então está prestando um desserviço à própria religião que adotou e que trabalha com ela, né? O principal acordo é o seguinte, da Arca da Aliança. Toda vez que Melquisedeque envia um representante na terra, um Messias, como as religiões o conhecem, um avatar, como eu prefiro chamar aqui, ou um ser que vem tentar transformar as cabeças da gente, os 3 reis do Edom, ou das 3 principais cidades, que são a 5ª, a 6ª e a 7ª, devem vir à face da terra para saudá-lo. Esses 3 reis, um é escuro, o outro é amarelo e o outro é branco. Mais modernamente, eles tinham a ver no processo tucuístico ou clonístico. Clone é uma coisa muito mais antiga que você imagina. De outros universos passados, eles já clonavam coisas dentro dessas arcas impressionante com uma tecnologia que não dá nem para a gente sonhar, né? E naquela época, em épocas passadas aí que a gente nem imagina, né? Porque o tempo e espaço não tem sentido para isso, né? Eles já faziam essa clonagem, que em tibetano quer dizer tucuísmo, onde você pode dividir uma mônada encarnante em 10 bilhões de pedaços e pronto. Um pedaço só, 2 pedaços, ou juntar tudo, botar tudo um dentro do outro e tal, né? Até que um dia nós vamos juntar tudo enquanto é coisa criada, a criação vai se juntar toda, vai entrando um dentro do outro, um dentro do outro, um dentro do outro, e voltamos a ser o único. Pronto, aí vamos entender quem é esse Deus famoso aí, né? Então esses reis têm que vir à face da terra e reconhecer aqui o tal Messias, aquele que vem contar pra gente como é que deve ser o ciclo atual. Ele vem falando diferente. Jamais ele vai vir igualzinho a Cunaton, né? Ele vai falar diferente da Blavatsky. Ele vai falar diferente de Krishna. Ele vai falar diferente de Inca Taita, do Manco Cápac. Ele vai falar diferente de Quetzalcoatl, no México. Ele vai falar diferente do que já falou, porque o mundo vai mudando, nada tá parado. Só o ser humano com a cabeça dele é que para. Fica paradinho, esperando tudo acontecer, né? Ele acha que está tudo pronto, tudo acabado. O que é isso? Não tem nada parado. Ele vem falando um pouco diferente, vem acrescentando e vai iniciando a gente por acréscimo, para que a gente possa melhorar. Senão a gente para completamente, a gente retrocede em vez de evoluir, né? São os coitados que vêm aqui para sofrer só, né? E mesmo assim é pau em cima o tempo inteiro. Essa Agartha, né, de onde vêm esses seres, né? Melquisedeque podemos considerar como o pai, né? O pai do Cristo, o pai de todos que já se manifestaram aqui na Terra. Mas essa Agartha, o Trigueirinho, o autor Trigueirinho, né? Que atualmente reside em Carmo da Cachoeira, lá em Minas Gerais, ele conhece e coloca em seus livros, além dessa, outros 2 pontos, chamados também os 3 de Erques, Mistritlan e Aurora, que são Duat, Agartha e Shambhala.
Antiquíssimos. Ai, mas, nossa, muito antes de Cristo. Todo mundo conhecia, está no Tibete, na Índia, para todo lado, né? E conheciam com esse nome, né? E o Trigueirinho ensina isso, explica isso aí. Esse local na quinta dimensão física, invisível aos nossos olhos, impossível, por exemplo, de ser visitada, a não ser que haja uma autorização para isso, né? É o mesmo paraíso do poeta britânico Milton. Se você encontrar um livro dele aí, O Paraíso Perdido, é esse mesmo livro, ele trata disso. Mas não vá com muita sede ao livro, não, que o livro não tem tanta coisa assim, né? Não adianta nada você ler o livro do Milton, né? É o mesmo paraíso onde Adão e Eva foram expulsos, de onde eles foram expulsos, né? Numa história que precisa ser recontada, explicada, como eu tenho recontado várias vezes aqui. Esse local dispõe de uma tecnologia científica tão avançada que disco voador é brincadeirinha de criança. Fissão nuclear a frio é brincadeira de criança. Os Atlantes já tinham isso aí há 1 milhão e tanto de anos atrás. Dizia o professor Henrique Zé de Souza, se um dia derreter a calota polar sul, né, nós vamos descobrir algumas usinas nucleares sem radioatividade lá debaixo do gelo, né? Então tomara que descubra, mas até lá acho que já, a maioria de nós já foi para o espaço também, né? No plano físico, pelo menos, né? E os que restarem aqui não serão tão cabeçudos como os que estão aí. Bom, então quando eu falo de criação de mônadas para que encarnem no plano físico-físico, dizendo que elas nascem no plano físico-mental abstrato, na verdade, refazendo a ideia, elas não são criadas nos céus ou no cosmos, e sim em Agartha, ou nesse paraíso, né? É lá que nasceu também a ideia do Adam Kadmon, que se virou Adão e Eva, né? E outra coisa, o anjo caído foi parar lá e tal, etc., né? E de lá é que se projeta aqui na Terra. E o que vemos em cima e embaixo, para os lados, né? Direito e esquerdo também, tanto faz, alfa, ômega, zênite e nadir, são meras projeções. Agora você fala, puxa vida, mas se eu mandar uma nave espacial para uma projeção dessa aí, ela bater lá em cima num aço desse aí, ela vai explodir, se arrebentar toda, porque ela é matéria. Sim, mas aí que tá, a nossa mente é muito curtinha para poder entender essa maia, né? Muito curta, um dia a gente vai entender isso, mas é preciso ir com calma. O Dante Alighieri, por exemplo, né, já sabia disso. E no seu livro Divina Comédia, se você ler com atenção, você vai descobrir. Dante viveu nos séculos 13, anos 1200, e 14, anos 1300. Morreu no começo de 1300 e qualquer coisinha aí, né? Numa época em que herege ia para fogueira mesmo, que a Igreja Católica dominava o mundo, né? Então ia para fogueira mesmo. Mas ele cismou de escrever um livro bastante esotérico, que até hoje tem muita gente que não entendeu o livro, né? E escreveu a Divina Comédia, né? A Divina Comédia é um livro extraordinariamente esotérico. Agora precisa entender, ter a chavinha para você abrir. Magistralmente ele lançava o clero para o céu e os seus supostos inimigos da verdade, na verdade amigos dele, né, no inferno, ou ínferos, né, ou dentro da terra, ou do paraíso, ó. Ele sabia o que fazia. E o clero não entendia isso aí, porque já não sabia mais o que significava isso, né? Podia ser que um ou outro dentro da Igreja Católica, quem sabe um cardeal ou outro, algum pesquisador, né, e tal, soubesse disso, né? Que era iniciado nesses mistérios, mas a maioria não sabia nada, né? Outro livro que trata desse assunto também é um livro em francês, não sei se tem versão portuguesa, em português eu acho que não tem, chama-se Le Roi du Monde, O Rei do Mundo, traduzido para o português. É de um escritor chamado René Guénon, onde ele fala desses mundos internos, mas também não vá com muita sede não, que não adianta muito, não adianta você ir no Dante, não adianta você ir no René Guénon. Se não tiver chavinha para abrir, não vai entender nada. É melhor você ficar com o que eu falei aqui e pronto, né? Agora, se quiser pegar o livro para saber se eu estou mentindo ou não, estou inventando isso aí, pega os livros, né?
Entretanto, quem mais deu detalhes e ensinou sobre esses mundos paralelos foi o professor Henrique Zé de Souza, fundador da Sociedade Brasileira de Eubiose. A Blavatsky praticamente não falou deles, né? Pode ver na doutrina secreta, né? Não era missão dela também, tá?